Olá, viva! Neste episódio do Educar Tem Ciência vamos falar do impacto que os dados estatísticos podem ter para a definição e avaliação de políticas públicas em educação. É nosso convidado Pedro Freitas, investigador da Universidade de Oxford e da Nova SBE. Escreveu um livro sobre a economia de educação. Professor, o tema é particularmente pertinente, uma vez que a primeira conferência da iniciativa Educação vai contar com a presença do Nobel da Economia, Joshua Angrist, é no dia 25 de outubro, na Nova SBE. Antes de mais, proponho a descodificação de alguns conceitos. Tudo é economia na educação. O que é isso da revolução de credibilidade? Olá a todos. Muito obrigado por este convite para a nova temporada do Educar Tem Ciência. E, bem, aqui nos últimos anos no Educar Tem Ciência eu tenho tentado trazer um bocadinho do que é exatamente a economia da educação e porque é que os economistas contribuem também para o debate de educação, e talvez o Joshua Angrist é um dos exemplos como os economistas, ou a forma como os economistas trabalham e pensam e estudam, tem um impacto na definição de políticas públicas de educação. E tem precisamente a ver com aquilo que a Fátima estava a dizer, que era da revolução de credibilidade. E o que é a revolução da credibilidade? Nós hoje em dia, no debate público, dizemos muitas vezes que a política pública deve ser informada pela evidência. E o que é que isto quer dizer, muitas vezes? Quando nós falamos de evidência, significa que nós precisamos de dados, ou seja, precisamos de informação. No caso da educação, precisamos das notas dos alunos, precisamos de perceber em que escolas é que eles andam, de contextos em que eles vêm, em que professores é que tiveram. Mas depois precisamos mais do que isso. Porque muitas vezes nós podemos ter dados, mas com estes dados é também importante estabelecer relações entre determinados acontecimentos e determinadas consequências. E é isto que a revolução de credibilidade que começou no início dos anos 90 pretendeu fazer. É, para além de estabelecer meras associações, de facto, estabelecer relações de causa e efeito entre determinados fenómenos. E vou dar um ou dois exemplos só para perceber porque é que isto é importante. Não é aquele exemplo típico quando se está a ensinar estatística aos alunos, porque é que uma associação não é necessariamente uma relação causal. Por exemplo, se nós pegarmos nos dados do consumo de gelados e nos afogamentos no mar, eles estão positivamente associados. Mas eles não estão positivamente associados porque comer gelados causa afogamentos no mar. Estão associados porque ambos acontecem no verão. E, portanto, a relação causal não é entre os dois, é apenas uma associação. E, portanto, nós temos que distinguir aquilo que são associações daquilo que são causas e efeitos. E nós, em educação, temos muitos exemplos em que, às vezes, não sabemos distinguir os dois. Pegando dois casos que depois vamos falar um bocadinho mais adiante. Mas, por exemplo, em educação, nós ouvimos muitas vezes dizer que as turmas devem ser menores, que as turmas devem ter menos alunos, porque, obviamente, isso ajuda os professores a lecionarem melhor, ajuda as aprendizagens. Mas, por exemplo, se nós pegarmos nos dados, não só em Portugal, mas em muitos contextos, e se fizermos uma simples associação entre resultados escolares e tamanho das turmas, muitas vezes não é claro que a associação muitas vezes que a associação beneficie uma queda do tamanho das turmas. Pelo contrário, se nós pegarmos no tamanho médio das turmas e associarmos com os resultados médios das escolas, às vezes a associação até é positiva. E Joshua Angrist, ele estudou o tamanho das turmas. E ele estudou o tamanho das turmas, precisamente. E porquê é que nós, quando nós fazemos uma associação tão simples, é positiva? É muito simples, porque, por exemplo, imaginemos que nós temos uma escola que as famílias percepcionam como muito boa e os melhores alunos querem ir para aquela escola. Então nós temos uma escola cheia de bons alunos, ou seja, temos turmas a 30 de bons alunos. Portanto, se associarmos os resultados dos alunos ao tamanho das turmas, o resultado é positivo. Então isso significa que ter mais alunos por turma é melhor? É melhor, mas isso é o contrário do que as pessoas muitas vezes acham. Só mais um exemplo porque é que muitas vezes em educação uma associação não é uma causa. Vamos focar noutra política pública típica em Portugal, os exames. Muitas vezes as pessoas olham para os resultados dos exames e olham, por exemplo, para as condições socioeconómicas dos alunos e constatam uma coisa óbvia, que é os alunos em contextos mais pobres têm piores resultados nos exames. Isso é verdade. Mas isso é por causa da existência de exames. É a existência de exames que faz com que os alunos tenham resultados piores, ou é uma série de outros fatores que condicionam as aprendizagens dos alunos. Deverá ser mais isso. E, portanto,
A revolução de credibilidade é precisamente este passo muito importante, e tão importante que depois, juntamente com o David Carnegie e Imbens, levou a que ele ganhasse o Prémio Nobel em 2021, de fazer políticas públicas mais informadas. E políticas públicas mais informadas são políticas públicas que, em primeiro lugar, têm dados, e isso é muito relevante. Nós precisamos ter dados, nomeadamente registros administrativos, registros oficiais de quantos alunos temos. Mais de quantos alunos temos é por aluno, onde é que eles estão, que professores tiveram, etc. Mas depois isso não chega. Precisamos de ter técnicas, precisamos de ter formas de criar uma relação entre uma determinada política pública e os resultados que ela teve. Um exemplo é o da escolaridade obrigatória. Um exemplo é o da escolaridade obrigatória. Eu agora talvez ia por 3 exemplos de coisas que o Josh Angrist fez e que são muito relevantes aqui para a nossa discussão. Vamos começar, por exemplo, pela escolaridade obrigatória. Portanto, e Portugal passou por 2 extensões da escolaridade obrigatória ao longo dos últimos 35 anos, primeiro do 6º para o 9º ano, no final dos anos 90, e agora mais recentemente para 18 anos para uma escolaridade até aos 18 anos. E uma das perguntas é, ok, nós estamos a estender a escolaridade obrigatória, mas isso de facto faz diferença, ou seja, isso de facto tem implicações para os alunos e de facto permite que eles depois tenham mais escolaridade e, mais do que escolaridade, depois tenham retornos no mercado de trabalho. E o que o Josh Angrist pegou foi na forma como a escolaridade obrigatória era aplicada nos Estados Unidos. Por exemplo, a escolaridade obrigatória dizia que um determinado aluno tinha que estar na escola, imaginemos, até aos 16 anos. Mas estar na escola até aos 16 anos não é o mesmo para toda a gente quando nascemos em períodos diferentes no ano. Por exemplo, quem nasce em janeiro, sim, estar até aos 16 anos significa estar na escola até aos 16 anos. Sim. Alguém que faça anos em junho ou julho, estar até aos 16 anos basicamente significa estar até ao final do ano letivo, no fundo. O que isto significa é, se a lei era escrita de tal forma que um aluno só poderia deixar a escola depois dos 16 anos, significa que os nascidos em janeiro podiam não terminar o ano letivo e abandonar, e os que nasceram em junho ou julho, na verdade, tinham que acabar o ano letivo porque só aí que atingiam os 16 anos. Portanto, o que ele e os seus coautores fizeram foi exatamente comparar estes tipos de alunos. Ok, eles são muito semelhantes em tudo. Nós temos alunos ricos e pobres que nasceram em janeiro e em junho, temos alunos com pais e mães escolarizadas que nasceram em diferentes momentos do ano. A única coisa que os distingue é o momento do ano em que nasceram. E, de facto, ele notou que aqueles que ficavam cobertos pela lei da escolaridade obrigatória de tal forma que eles terminavam o ano letivo, tinham mais escolaridade, como é expectável, porque tinham que ficar na escola mais tempo, mas que este efeito também se reproduziu mais tarde a maiores rendimentos no mercado de trabalho. Ou seja, aquela maior escolaridade não foi relevante, não foi espúria, foi de facto importante, porque depois permitiu ter melhores rendimentos quando chegaram ao mercado de trabalho e depois também permitiu que tivesse, obviamente, uma qualidade de vida melhor, e isto foi, sobretudo, e o efeito desta escolaridade obrigatória era, sobretudo, visível para aqueles grupos dos alunos que eram mais frágeis, que estariam mais propensos a abandonar a escola mais cedo. Ou seja, as extensões da escolaridade obrigatória não trazem só mais anos de educação, trazem mais rendimentos no futuro e trazem também melhores condições para aqueles que tinham mais propensão a deixar a escola. Isto é muito importante para justificar aquilo que estamos aqui a fazer, não é? Para justificar porque é que investimos em educação, para justificar porque é que investimos em escolas e porque é que isso vale a pena. Não sei se queremos voltar às turmas, talvez. Sim, podemos voltar às turmas. Porque talvez o trabalho mais conhecido do Josh Angrist é sobre o tamanho das turmas. E é um trabalho particularmente engraçado porque ele usa dados israelitas, porque em Israel, na formação das turmas, continua-se a usar... Ele é americano, mas israelita. Ele tem dupla nacionalidade, sim. Continua-se na formação das turmas a usar um princípio talmúdico do século VII, que depois foi adaptado no século XII por um rabino chamado Maimonides. E as turmas continuam a ser feitas mais ou menos da mesma forma, portanto, ou seja, centenas de anos depois. E o princípio é o seguinte: se nós tivermos uma turma de 25 alunos, ou se tivermos 25 alunos, está à direita apenas uma turma. Se tivermos na escola um conjunto entre 25 e 40 alunos, isto significa que vamos ter um professor com um assistente em sala de aula. Se tivermos mais de 40 alunos, então vamos ter 2 turmas. Então o que é que isto significa? Imaginemos que temos uma escola que tem 39 alunos.
uma escola com 39 alunos, na verdade, vai ter uma turma. Mas se tivermos uma escola com 41 alunos, esta escola não vai ter uma turma, vai ter 2 turmas, ou seja, vai ter uma vão dividir os alunos. Com 20, exatamente, uma com 20 e outra com 21. O que significa que nós podemos ter escolas muito parecidas, com tamanhos muito parecidos, mas que depois têm tamanhos de turma muito diferentes. E isto é aquilo que nós muitas vezes chamamos em economia e neste contexto da relação de credibilidade, aquilo que chamamos de experiências quase naturais, porque nós, economistas, ao contrário de outras ciências, física, química, nós felizmente não podemos levar as pessoas para o laboratório e fazer as experiências que queremos com elas. E como não os podemos fazer, temos que muitas vezes olhar para coisas que naturalmente acontecem na sociedade, coisas que naturalmente acontecem na definição de políticas e que nos permite distinguir realidades muito parecidas, mas que têm pequenas diferenças, e é estas pequenas diferenças que nós tentamos medir o seu impacto. Neste caso, escolas muito parecidas, alunos muito parecidos, mas que por acaso, por causa de uma regra inventada há centenas de anos atrás, uns acabam em turmas muito grandes e outros acabam em turmas muito pequenas. Este trabalho foi muito significativo, porque na altura, quando eles fizeram inicialmente o trabalho, isto é um trabalho do final dos anos 90, eles encontraram efeitos positivos de estar em turmas menores, ou seja, turmas com menos alunos. Mas, na verdade, estes autores fizeram há cerca de 10 anos uma revisão deste estudo. Isto era focado em alunos do 5º e 8º ano, se não estou em erro. Estou a citar de cor. E eles fizeram uma revisão deste trabalho há 10 anos e notaram que isso não era bem assim. Ou seja, que na Conclusões diferentes, mas teve a ver com a evolução da sociedade? Teve a ver, sobretudo, com terem mais dados. Ou seja, como tudo, a ciência vai evoluindo e a técnica para fazer este tipo de análises vai evoluindo, mas também eles tinham mais dados. E eles, na verdade, usando dados que penso que mais de 200 mil crianças na altura, chegaram à conclusão que a redução dos tamanhos de turma não tinha assim um impacto grande nos resultados dos alunos. E isto é um resultado importante para Portugal. Quem segue o debate de educação sabe que a questão do tamanho das turmas é sempre muito relevante para os professores, e isso é normal, porque, quer dizer, quem dá aulas sabe que dar aulas para 40 alunos ou para 20 ou para 10 não é mais cansativo. Não é de toda a mesma coisa. Mas, de facto, nós hoje, e esta evidência do Joshua Angrist é muito clara, e há outras evidências que não mostram um impacto positivo, consensual da redução dos tamanhos das turmas. E este trabalho foi muito importante também para pensarmos um bocadinho em termos de política educativa. Quer dizer, reduzir o tamanho das turmas é uma política que eu compreendo do ponto de vista de quem dá aulas, mas é uma política muito cara, não é? Porque quando nós reduzimos o tamanho das turmas, temos que ter mais professores, mais turmas, mais salas de aulas, mais espaço, etc. E, portanto, o facto de encontrarmos... Portanto, voltou a voltar-se ao modelo antigo, a sugerir-se essa tendência? Ou, pelo menos, pensou-se o seguinte. Obviamente pode haver casos em que a redução do tamanho das turmas faça sentido. Se calhar não faz sentido pensarmos como se fosse uma política universal e transversal, igual para todos os alunos em todas as circunstâncias, porque não há um grande consenso sobre os seus impactos. E se calhar o que temos que pensar é, faça uma política que é estruturalmente cara, se não temos outras alternativas de políticas que tenham o mesmo custo, mas que nos possam dar resultados mais robustos ou mais relevantes, digamos assim. E é por isso que é importante os dados estatísticos na definição e avaliação de políticas públicas pelos governos. Pedro Freitas, o que é que espera desta conferência com o Nobel da Economia, Joshua Angrist? Eu não sei se ele já esteve em Portugal e se o público docente está muito habituado a lidar com o que ele vem explicar. Ele já deu uns seminários em Portugal, mas normalmente mais fechados, mais eventos académicos, ou seja, para apresentar artigos, etc. Ele é um excelente comunicador, portanto, às vezes nem todos os académicos são bons comunicadores, portanto, mas não é o caso. Ele é um excelente comunicador e continua claramente muito ativo e a fazer muita investigação. Ele está muito ligado neste momento, é uma das grandes preocupações dele, é a medição da qualidade da escola e que a qualidade da escola seja uma métrica pública para que os pais também tenham informação e que possam tomar as decisões onde querem colocar os seus filhos de forma informada, sabendo exatamente, tendo métricas claras sobre qual é que é a qualidade da escola e das diferentes escolas que possam ter ao seu dispor. Claramente isto continua a ser um dos temas foco dele hoje em dia, e penso que ele falará neste tipo de assuntos e falará também, provavelmente, nisto que aqui tivemos a falar, da importância de dados, de evidência, de bons desenhos de avaliação para termos políticas públicas que não se baseiem apenas naquilo que nós
que nós gostávamos que fosse, não é? Porque nós não podemos apenas reger-nos por intenções, mas de facto por resultados e por experimentação. Uhum. Há erros que foram sendo retificados à medida que tivemos a tal revolução de credibilidade que falava no início? Quer dizer, hoje em dia, ou seja, para quem nos ouve, hoje em dia os economistas que fazem análises políticas públicas e usam dados seguem dois grandes tipos de métodos, quer dizer, simplificando muito, mas pronto. Hoje em dia nós temos aquilo que chamamos, isso foi uma revolução que já veio depois, ou seja, que é mais dos últimos, talvez 20, 25 anos, que é aquilo que nós chamamos de experiências aleatórias controladas. Ou seja, por exemplo, nós temos um determinado programa e fazer um bocadinho como fazem os médicos. Imaginemos que nós temos um determinado programa, imaginemos que temos, por exemplo, um programa de tutorias para as escolas, mas não temos capacidade de o aplicar em todas as escolas ao mesmo tempo. Então o que se faz é, ok, temos aqui um conjunto de escolas e à sorte vamos determinar os que recebem o programa e os que não recebem o programa. E isso hoje em dia é um dos métodos usados, portanto é uma experiência aleatória, porque não há nada que defina que as escolas vão pertencer ao programa ou não, a não ser a sorte. Depois avaliamos, comparando entre aqueles que tiveram e aqueles que não tiveram. Portanto, este é um dos métodos que hoje em dia se usa, e depois os outros são estes métodos quase experimentais, que é usando choques que vão acontecendo na sociedade e nas políticas públicas, etc., para medir os impactos de determinadas políticas e determinados programas, etc. E eu acho que hoje em dia o que nós temos é claramente, diria que há muito mais evidência, há muito mais literatura, muito mais evidência e podemos hoje dizer que temos sobre vários temas um conjunto de grande evidência que nos permite dizer se ela aponta para um lado ou para o outro. Porque isto, normalmente, quando se escreve um artigo, não significa que aquilo seja a verdade absoluta, não é? Precisamos de um conjunto maior de evidência sobre a mesma política para poder dizer em que sentido é que ela vai. Nós, em Portugal, hoje em dia, felizmente, temos muito mais estes dados que não existiam. Nós, nos últimos 10, 15 anos, e no Centro de Economia da Educação, nós temos também trabalhado sobre estes dados. Nós, felizmente, temos hoje estes dados, registros administrativos, oficiais, que nos permitem fazer algumas análises como estas. Isso não era possível antes. Antes, o que Portugal tinha eram os grandes testes internacionais apenas, os PISAs, os TIMS, os PEARLs, que já foram falados tantas vezes noutros episódios aqui no Educar em Ciência. Mas hoje em dia, felizmente, nós já temos dados por aluno que nos permitem seguir os alunos ao longo do tempo, perceber a que políticas é que foram expostos, é que não foram expostos, e que eu acho que também, pouco a pouco, tem permitido que o debate em Portugal seja mais informado acerca de evidência e de dados. Professor Pedro Freitas, estamos a chegar ao fim deste episódio. Quais são as principais ideias a reter sobre dados estatísticos e políticas de educação? Então, eu acho que sobre dados estatísticos, primeiro que eles têm que existir. Portanto, não se consegue trabalhar sobre o nada. Portanto, é muito importante que eles existam. É muito importante que nós tenhamos dados que sigam os alunos ao longo do tempo no sistema educativo, que depois possamos até ligar estes dados com o mercado de trabalho, ou seja, perceber quando os jovens deixam as escolas, para que empresas vão trabalhar, que trabalhos vão ter. Isso é muito importante, mas isso não chega. Nós depois temos que ter métodos credíveis para conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma determinada política e o resultado desta política, e foi muito isto que o Joshua Angres trouxe, ou seja, olhar para formas criativas, até diria, de poder estatisticamente perceber se aconteceu um determinado acontecimento X, então isto resultou numa consequência Y, e esta é uma relação causal. Não é apenas uma associação explicada por outro fator qualquer. E é este muito o contributo da economia da educação para o debate das políticas públicas de educação. Eu, aliás, digo várias vezes, em educação há espaço para várias perspectivas, certamente psicólogos, para pessoas das neurociências, para pessoas das ciências da educação, mas esta visão também dos dados e de tangibilidade do que é que resulta uma política pública, acho que é muito relevante. Obrigada, investigador Pedro Freitas. Resta-me lembrar que continuam abertas as inscrições para a primeira conferência da Iniciativa Educação. É no sábado 25 de outubro, na nova SBE. Nós voltamos para a semana com mais um episódio do Educar em Ciência.